Olá, meus irmãos, hoje é dia 22 de julho, hoje é um dia especial, um dia festivo. A igreja traz para nós a memória de Santa Maria Madalena. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós a memória de Santa Maria Madalena. Elevemos hoje nossos louvores a nosso Senhor. Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos, é a nossa fiel intercessora junto do Senhor, vivo e ressuscitado. Por isso que nesse dia de hoje, cheio de alegria, vamos acolher a palavra de Deus com muita fé, confiança e também piedade e muita devoção. Celebrar hoje essa festa de Santa Maria Madalena, porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Segundo a tradição dos evangelhos, ela é a discípula fiel de Jesus Cristo. Madalena foi uma das grandes colaboradoras da missão do Mestre Jesus. Ela estava presente junto na cruz e também estava presente junto ao túmulo do Senhor. Segundo São João, ela foi agraciada de tal modo que recebeu o privilégio de experimentar a primeira aparição da ressurreição de Jesus. Também ela foi a responsável para levar o anúncio pascal aos outros discípulos. Na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e percebeu que a pedra tinha sido removida. E ela chorava pelo ocorrido porque ela pensava que tivesse levado o Senhor colocado em outro lugar. E quando o próprio Senhor ressuscitado lhe aparece, ela não reconhece. No momento, ela não reconheceu que era Jesus que estava ali. Ela pensa que é o jardineiro e Jesus chama ela pelo nome, Maria. E ela fala Rabone, que quer dizer mestre. E ele disse, não me assegures ainda. Não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai. E depois de receber ali o próprio Jesus, Maria Madalena recebe o encargo de testemunhar que Jesus está vivo e ressuscitado. E ela foi ao encontro do restante do grupo dos discípulos e ela anuncia a boa notícia. Um sinal de esperança para toda a comunidade cristã nascente. E ela diz, eu vi o Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje de São João, lá do capítulo 20, de 1 a 12, do 11 ao 18, a gente pode tirar muitas conclusões e também muitas lições. Essa mulher era uma mulher pecadora que foi libertada por Jesus. Este evangelho hoje nos mostra que essa mulher era muito grata por tudo que Jesus fez na vida dela. Ela amava Jesus profundamente, porque Jesus havia tirado ela de uma situação miserável. Ela possuía 7 demônios. A gente sabe que 7 na Bíblia significa algo perfeito, completo. Ela tinha realmente uma situação deplorável. Não sabemos que ela era jogada na prostituição, com uma situação assim muito triste. Mas essa mulher ficou tão feliz e tão agradecida a Jesus que o tinha libertado dessa situação, que ela entregou toda a sua vida totalmente a Jesus. Entregou completamente ao serviço de Jesus. Caminhava com as outras mulheres, estava a serviço de Jesus. Ela não mais deixou Jesus. Na crucificação de Jesus, ela estava ali aos pés da cruz. Quando até os próprios discípulos fugiram de medo, mas ela ficou ali com Nossa Senhora, junto com São João e Maria, esposa de Cleofa, um dos discípulos de Emaús,
que era também parente de Nossa Senhora. Então, ali aos pés da cruz, estavam as três Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, esposa de Cleofas. Só que, quando sepultaram Jesus ali, foram todos embora. Porque no dia seguinte era sábado, e no dia de sábado ninguém podia fazer nada. Essa era a lei dos judeus. Mas quando chega o domingo, bem de madrugada, essa mulher vai ao túmulo e vai pensando o seguinte: como que eu vou remover a pedra? Porque a pedra era pesada. Ela sozinha não tinha condições de mover aquela pedra. Porque ela queria terminar aquele trabalho da preparação do corpo que era feito para o sepultamento, como na lei mosaica. Preparava o corpo com aqueles óleos, com aqueles ungüentos. Assim como mandava na lei mosaica. Mas quando ela chega lá, tem uma surpresa. Maria Madalena chega e vê o túmulo aberto, a pedra removida. E ela ficou surpresa porque não encontrou o corpo de Jesus. E ela viu 2 anjos. E os anjos disseram: mulher, por que choras? Porque Maria chorava. E ela dizia: levar o meu Senhor. Olha que bonito essa expressão que ela usa. O meu Senhor. Levar o meu Senhor. E ela, quando ela olha para trás, ela viu Jesus de pé. Mas ela achou que fosse o jardineiro. Mas era o próprio Jesus que estava ali. E ela diz: aonde colocou? Porque eu vou buscar. Imagina, se ela ia conseguir trazer Jesus, o corpo de Jesus sozinha. Mas ela nem pensou nisso. Ela queria saber aonde colocou o meu Senhor. Porque é assim, quando uma pessoa ama, ela não pensa em nenhum obstáculo. Ela não raciocinou se ela ia conseguir trazer sozinho, não. É isso. Isso é uma coisa impressionante. Quando uma pessoa ama a Deus, não tem nenhum obstáculo que possa segurar. E ela vai aonde está Deus. Essa mulher, hoje, ela mostra tudo isso para nós. Maria Madalena, ela é a primeira que viu Jesus ressuscitado. Certamente é porque ela foi aquela que mais amou Jesus. Diz os evangelistas que ela chegou no túmulo de madrugada, ainda quando estava escuro. E depois de tudo isso, ela sai correndo, vai contar tudo para os discípulos, dizendo: eu vi o Senhor. Ela apareceu para mim. E ela procurou tanto Jesus, procurou tanto que Jesus apareceu para ela. E Jesus diz: Maria. Olha que lindo, Jesus diz o nome dela, Maria. Isso é bonito. Isso quer dizer que todos nós, quando a gente procura Jesus, mesmo que demora uma hora, ele vai aparecer e dizer o seu nome. Vai chamar você pelo teu nome. Como ele disse para Maria: estou aqui. Você procurou tanto, com tanta perseverança e confiança que encontrou. Estou aqui. São Gregório Magno, ele disse que ela teve a graça da perseverança. É aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E Maria perseverou. Ela foi de madrugada, ficou ali chorando até que Jesus apareceu a ela. E depois os discípulos chegaram ali, Pedro, João, e encontraram tudo o que Jesus... Encontraram tudo como ela disse. E Jesus não estava ali mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos também perseverar. Porque às vezes parece que Jesus demora tanto para aparecer na nossa vida, para resolver os nossos problemas. Às vezes parece que demora tanto para a gente ter um encontro com Jesus. Mas se a gente perseverar na oração, na busca, na paciência, ele vai aparecer. Ele vai se manifestar-se a nós. E ele se manifesta para nós nos acontecimentos da vida, na meditação da sua palavra, na Eucaristia, na igreja. Ele vai se manifestar em tudo isso e muito mais. Olha que é muito bonito, porque o amor é mais forte do que a morte. Maria Madalena, ela ficou ali
ela demorava para encontrar Jesus, mas o desejo dela era encontrar com Jesus. Isso deve ser conosco também. Quanto mais demora, mais tem que aumentar o nosso desejo de querer encontrar Jesus. É como o salmo da missa de hoje vai nos dizer: a minha alma tem sede de vós. Sois o Senhor, o meu Deus. Desde a aurora eu anseio e vos busco. A minha alma tem sede de vós. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ter sede de Deus. Uma coisa muito bonita que eu preciso deixar destacado hoje nesse evangelho. Que Maria Madalena, ela passou a servir Jesus. Caminhava junto com as outras mulheres e servia Jesus. Porque a consequência do amor e o desdobramento do amor é a fidelidade, é o serviço. Porque quando a gente encontra e ama a Deus, quando Deus se manifesta na nossa vida, a nossa resposta deve ser a resposta de amor, fidelidade e serviço. E de obediência. Porque Jesus ele disse lá na Santa Ceia para os discípulos: se me amar, guardará os meus mandamentos. Temos que lutar para viver os mandamentos. Todos nós temos muitas dificuldades para vencer os nossos pecados, as nossas desavenças em relação a Deus. Temos muitas dificuldades. Mas com a graça de Deus, a gente encontra força. Através da oração, através da meditação da palavra. E com a perseverança e com a força da Eucaristia, com a força da confissão, vamos sendo lavado, purificada a nossa alma. Daí a gente vai chegar nisso que Jesus pede, que é perseverança, a fidelidade, a esse amor, assim como o amor de Maria Madalena. Porque quando ela encontra Jesus, Maria Madalena, ela desapegou das coisas exteriores, das coisas deste mundo. Ela deixou tudo para ir atrás de Jesus, para estar a serviço de Jesus, sendo fiel, perseverante. Pedimos hoje a intercessão de Santa Maria Madalena, que o nosso coração seja ferido por esse amor, assim como ela amou, que nós buscamos Jesus com perseverança e fidelidade. Te convido a pegar o Evangelho, está em São João 20, do 11 até o 18. Fazemos junto a oração, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando para que nós possamos assim bem compreender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. O Evangelho está em São João 20, de 1, 2 e 11. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus o amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que chora? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei aonde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que chora? A quem procuras?
Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levasse, dizei-me onde colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me assegure ainda. Não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.